Amém? Então vamos lá, a palavra do Senhor nos fala assim: chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhe disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei os preparativos. E indo eles acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa, e chegando a hora pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice e o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, abençoa as nossas vidas através da tua palavra, Pai. Nós pedimos ao Senhor, fala conosco, nos abençoa, alimenta, Senhor, a nossa alma e nos sustenta, Senhor, na tua presença. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus, ele veio a este mundo e ele cumpriu toda a lei. Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. Porque Jesus, ele é perfeito. Jesus, ele é perfeito. Jesus, ele é homem e ele é Deus. Jesus, ele tem o seu lado divino e tem o seu lado humano. Jesus, ele chorou, expressando o sentimento do lado humano. Jesus, a palavra diz que ele era homem experimentado em dores e em trabalho. Isso era mostrando o seu lado humano. Mas no lado divino, Jesus também expressava o seu lado divino quando ele fazia as maravilhas que ninguém podia fazer, como Nicodemos testemunhou. Mestre, sabemos que tu és filho de Deus, porque ninguém fazes o que tu fazes. Então, Nicodemos pôde testemunhar daquilo que era o lado divino do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, nesse cumprimento da lei, Jesus aqui, ele está celebrando a última Páscoa. E a primeira Páscoa? A primeira Páscoa que Jesus celebrou foi a Páscoa que ele aprendeu com os seus pais, com a tradição judaica. Era o cordeiro, era ervas amargas, era o pão asmo e os festejos ali, né, que celebrava aquela Páscoa. Isto era a tradição da Páscoa judaica. Jesus, nos primeiros momentos do seu ministério,
que era comemorado por ano, né? Todo ano era comemorado a festa da Páscoa. Então Jesus, tempos anteriores do seu ministério, ele comemorou como a tradição comemora. Porém, esta era a última Páscoa que Jesus participaria junto com os seus discípulos, e ele não podia mais comemorar como a Páscoa tradicional dos judeus, porque nesta Páscoa Jesus faria uma aliança, algo seria inovado naquela Páscoa. E o que seria inovado naquela Páscoa? A presença de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora, aquele Cordeiro que iniciou lá no Êxodo, quando o povo saiu, que foi celebrada a primeira Páscoa, Cordeiro que era imolado, que era assado e que era comido pela família, agora não estava presente ali. Por que não estava presente? Porque agora não era mais o tradicional. Agora era a nova aliança do Senhor que seria realizada. Então era a última Páscoa que Jesus estava participando e ele não poderia deixar de fazer isso. Então os discípulos até então, Jesus diz: olha, ide e preparai a Páscoa. E já estavam acostumados. Como que o Senhor quer que preparemos? Onde preparar? Já estava acostumado. Então Jesus, ele dá um sinal diferente, porque não era o mesmo lugar, o lugar era um lugar novo, era um lugar preparado, era porque eles disseram: onde vamos preparar? Jesus deu a dica. Jesus disse: olha, vocês vão entrar na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro. Segue ele. E na casa onde ele entrar, vocês vão entrar e perguntar lá pelo pai de família. O Senhor está perguntando onde está o local que vai preparar a Páscoa. O pai de família vai mostrar e vocês vão preparar ali. Então, algo novo que aconteceu ali, por exemplo, foi seguir aquele homem que tinha um cântaro, para eles chegarem ao lugar de destino. O homem que tinha um cântaro aqui era a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ser que aquele homem, ele só viveu aquele momento, ou o Espírito Santo se fez presente ali em uma pessoa para que eles pudessem ver e seguir. Por quê? Porque era comum mulheres carregar cântaro e não os homens. Já pensou se eles chegam e entram na cidade, lá vai cada um homem com um cântaro nas costas, e aí? Qual desses que Jesus falou? Qual desses que o nosso mestre falou? Agora, como vou seguir? Mas não era comum. Então, quando eles chegaram na cidade, se tivesse 10 mulheres carregando cântaro, eles iam seguir um homem. Então, eles seguem aquele homem, vão lá, encontram aquele local, prepara a Páscoa, e depois que tudo está preparado, agora é o momento de celebrar a Páscoa. Eles fizeram os preparativos. Quando Jesus ele começa a celebrar a Páscoa, eles viram que algo era diferente. Olha, agora ali, o vinho, Jesus disse que é o sangue dele. Glória a Deus. Irmãos, é interessante esse momento aqui, que era algo que Jesus estava fazendo, para eles era algo diferente, era um momento inovador, era a ceia do Senhor. Jesus estava trazendo o espiritual para o material, mostrando que ali era uma aliança que estava sendo feita entre o plano espiritual com o plano material. Aquilo que era invisível com o visível. O pão que era invisível, que era Jesus que se materializou, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus era o pão vivo, Jesus era a presença daquele pão. E quando é comemorado aquilo, Jesus ele diz assim: este é o meu corpo que será partido por vós. Jesus estava falando do sacrifício, do corpo que seria
lado, na cruz, com as chicotadas da coroa de espinho que viria sobre a cabeça dele, todo o sofrimento, esse era o pão partido. Na hora que ele pega o vinho, ele diz: esse é o cálice da nova aliança, é o meu sangue que será derramado por vós. Aquele sangue que durante o percurso todo, até o Calvário, ele foi deixando as marcas do sangue, porque Jesus, ele começou a ser espancado, começou a ser ali torturado antes de ir ao Calvário. Então, quando ele vai para o Calvário, ele sai deixando todas as marcas de sangue, todos os restantes do sangue que ele tinha, até chegar ao Calvário. Irmãos, a partir daquele momento, a divindade de Jesus, aquele que era o laço divino de Jesus, ele começa a deixar de existir. Ele começa a deixar de existir. Jesus, ele começa agora a viver um plano espiritual que, amém? Pode deixar. Pode deixar, senão não tira a atenção. Ele começa a viver um plano espiritual e divino, onde ele foi perdendo a divindade dele. Aquela era a última ceia. Aquele momento foi sendo introduzido algo diferente que não tinha acontecido nas outras. Durante o ministério do Senhor Jesus, várias vezes eles tentaram pegar o Senhor Jesus em ciladas, armaram para pegar o Senhor Jesus, ele conseguia sair ileso. Em nenhum momento Jesus foi preso durante o seu ministério por causa do seu lado divino. Quando eles armavam, teve um momento em que armaram para pegar, quando procuraram, cadê Jesus? Ele passou, né, como Deus, de repente ninguém viu, mas Jesus estava passando. Cadê ele? Não estava aqui? Vamos pegar ele, vamos matar, vamos fazer alguma coisa, vamos segurar ele. Mas Jesus passou e foi embora. O lado Deus, o lado divino, né? Jesus estava passando, mas eles não viram. É como Isaías diz lá: vendo, não vereis, ouvindo, não ouvireis. Então Jesus estava ali, mas eles não viram, não pegaram Jesus. Só que nesse momento aqui que Jesus, ele traz o espiritual para a vida dele, quando ele diz bem assim: esse é o sangue da nova aliança. Ele faz uma aliança de sangue com o homem. Então, quando ele faz essa aliança de sangue, ele perde a divindade dele. Agora, aquele homem perfeito que era parte divina e parte homem, agora ele passa a ser homem. Ele passa a ser Meu homem. Deus. Então, quando Jesus ele está ali naquela ceia, ele está perdendo a divindade dele. Ele está deixando de ser Deus, porque ele teria que morrer. Então, quando ele sai daquela ceia, ele diz: agora vamos para o Getsemane. Por quê? Porque ele tinha que se preparar em oração. Ele diz assim: o espírito, na verdade, está preparado, mas a carne é fraca. Eu não morrer daqui. Eu estou querendo fugir. Eu estou querendo fugir. Glória a Deus. Mas Jesus, ele vai, porque ele tinha que passar. Então, quando ele chega no Getsemane, ele pede os discípulos e ele começa a confessar aquilo que era a humanidade dele. Ele diz bem assim: ó, fica aqui e orai comigo, velai comigo. Os discípulos começam a adormecer, ele vai e ora, e ele se sente tão agonizado, em agonia, que ele começa a ficar agonizando, né? Enfermo, o sangue começa a sair por causa daquele momento de tensão.
ciência tem explicação, fala que é enfermidade, né? Mas Jesus estava enfermo, porque o profeta Isaías diz assim: ele levou toda a nossa enfermidade. Meu Deus, aleluia. Então, se o sangue estava saindo e a ciência explica que é uma enfermidade, né? Já ouvi falar sobre uma rejeição. Eu ouvi um testemunho uma vez, uma matéria uma vez, que um enfermo, ele estava no hospital por causa de uma enfermidade e ele precisou de receber uma transfusão de sangue. E quando os médicos injetaram o sangue nele, o sangue começou a sair pelos poros. Estava tendo uma rejeição do sangue que aplicaram. E aí foi-se visto que ali estava acontecendo algo raro. Então Jesus ali, no espiritual, o sangue dele divino com o sangue humano se fundindo no corpo de Jesus, pode ter começado a ter aquela reação em que a ciência tem uma explicação como verdade. Então nós vamos ver na pessoa do Senhor Jesus tudo se cumprindo. Diz assim: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, mas Deus agradou moê-lo. Então Jesus estava sendo moído por nós. Jesus deixou a sua glória e se fez homem como nós. Até aquele momento Jesus, ele tinha reações humanas, mas ele tinha um lado divino dele. Mas a partir daquele momento da aliança, ele tomou sobre ele os nossos pecados. Ele nos deu o fardo leve, ele nos deu a salvação. Glória a Deus. Mas ele tomou sobre ele o nosso pecado. Glória a Deus. E só morre quem tem pecado. Jesus, ele tomou sobre ele naquela aliança o nosso pecado. O nosso pecado foi lançado sobre ele. Então, quando o nosso pecado é lançado sobre ele, ele começou a sentir tudo aquilo que o homem sente: medo, angústia. E aí, quando chega lá no Getsemane, quando ele vê os discípulos dormindo, ele pensou: estou sozinho. Não pudeste velar comigo nem uma hora. Meu Deus. Nem uma hora. Nossa. E ele confessa: meu espírito está angustiado até a morte. De repente foi a primeira vez que Jesus começou a sentir a angústia da morte. Porque agora ele vai procurar recurso e um apoio nos próprios discípulos. De repente aqueles discípulos que diziam mesmo aí, mas tanta cilada prepararam para ele e ele saiu de todas elas, mas nunca tinha acontecido aquela Páscoa, nunca tinha acontecido aquela aliança, aquele novo momento. Só que quando acontece aquilo, Jesus ele começa a ter limitações, ele começa a ser limitado, e aí ele começa a sentir medo, ao ponto de chegar para o Pai e orar. Não tinha mais jeito. Se Jesus ele não vai naquela hora, não tinha mais jeito, porque ele já tinha feito aliança, ele já tinha se tornado homem. Agora ele ora ao Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque não tinha mais como ele sair das outras situações. Ele saía, agora ele estava numa dependência de Deus, como nós estamos. Glória a Deus. É por isso que ele pede ao Pai, porque se ele não tivesse feito aquela aliança e aquele desejo viesse nele, ele poderia sobressair por causa do lado divino dele. Mas quando chega no Getsemane, naquela situação que ele se encontrava, um homem agora que estava carregando o pecado de toda a humanidade sobre ele, ele diz: Pai, passa de mim esse cálice. Mas quando ele vê que o Pai se cala, ele diz: Pai, todavia, seja feita a tua vontade. Aquela condição ali, Jesus estava como um de nós.
Não adianta falar, mas Jesus era Deus. Jesus era perfeito. Ele era o Filho de Deus. Ele suportou por causa disso. Naquele momento, Jesus era como eu e como você. Ou talvez eu vou me arriscar em dizer que Jesus ali naquele momento estava pior do que eu, do que você. Porque naquele momento ele estava levando o meu pecado, o seu pecado e o pecado de toda a humanidade. Ele era naquela hora homem, carregando o pecado de toda a humanidade, com toda a opressão sobre a vida dele. Não tem como explicar, não tem como se colocar no lugar de Jesus, não tem como tentar imaginar e sentir o que Jesus estava sentindo naquela hora, porque aquela hora ele era homem, tão homem quanto nós, mas a condição dele era pior, porque o meu pecado está sobre mim. Agora o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. E ele diz: Pai, seja feita a tua vontade. Naquele momento ele volta, e aí primeira situação acontece. Judas chega com todos os soldados, e aí de repente os discípulos pensaram bem assim: mais uma vez ele vai escapar, mais uma vez ele vai passar e vai embora. Mas não tinha mais como, não tinha. Jesus agora era homem, mas o restinho ainda que estava nele, o restinho que estava nele é demonstrado quando eles dizem assim: olha, cadê Jesus? Quem é Jesus? Jesus diz: sou eu. A palavra diz que eles caíram. O restinho de Deus que estava em Jesus, que estava saindo agora através da palavra, o restinho que estava dentro dele, quando ele diz: Jesus, quem é Jesus? Vamos prender Jesus. Jesus, sou eu. Eles caem. Eles perguntam de novo: quem é? Sou eu. Eles caem. Aí dali para frente Jesus é preso, e ali toda a humilhação, todo o sofrimento vem. Judas beijam, eles prendem, e ainda ele diz: olha, não é a mim que vocês querem? Então libera eles, libera, eu vou, libera eles. Aí Pedro corre, os outros correm, e ele vai sozinho. Mesmo sendo homem, ele assume sozinho aquilo para o qual ele veio. Ninguém pisou o lagar comigo, diz Isaías. Meu Deus. Eu só pisei o lagar. Ninguém. Pedro diz: Senhor, nós não vamos deixar, eu não vou deixar, ainda que eu morra. Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Você vai me negar. Acontece. Pedro nega, Jesus vai para a cruz e tudo acontece. Mas se não fosse isso, irmãos, nós não estaríamos aqui nos alegrando na presença do Senhor. Agradou a Deus moê-lo para nos dar a alegria da salvação. Todo o sofrimento de Jesus na sua ressurreição, ele pôde dizer: tudo está consumado ali na cruz. E na sua ressurreição, ele pôde ganhar agora tudo de volta. Glória a Deus. A divindade que ele havia perdido, agora na ressurreição, Aleluia. Ele ressuscita Deus, cheio da glória, cheio do poder. Mas isso ele foi adquirindo também. Porque quando Maria vê ele, Maria vê um homem achando que é um jardineiro. Assim como ele foi se tornando homem, quando ele ressuscita, ele vai se tornando Deus. Glória a Deus, aleluia. Cheio da glória.
A partir daquele momento, Jesus agora ele recebe toda a glória dele de volta. E agora ele recebe a glória dele de volta com a chave do inferno ainda na mão. Glória a Deus. Para que Satanás não tivesse agora mais poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque a nossa vida pertence a Ele, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Glória. Deus dos céus. Glórias ao teu nome, Jesus. Todo-Poderoso, o Tu és Senhor santo, Senhor. poderoso na guerra. Tu és santo, Louvado Jesus. seja o nome do Senhor. Todo o sofrimento ele passou, mas hoje ele está na glória e está dentro de nós, está presente aqui, e é por isso que nós estamos alegres, porque a alegria da salvação ele tem colocado sobre nós e no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É essa a palavra do Senhor para a minha vida, para a sua vida, e que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós vamos